Luffy precisa de ajuda ou seu destino será a morte. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Mas quem poderia salvar ele em um momento tão significativo da obra? Aqueles que já o salvaram antes e apostaram tudo em seu futuro. Monkey D. Dragon e Shanks, o Ruivo. E por mais que isso pareça um fanservice barato, eu realmente acredito que existe mérito nessa premissa, principalmente por o quão relativamente perto estamos do fim da história e também do simbolismo que isso teria. Tirando a vez que o Kaido literalmente parou o coração do Luffy com um golpe, podemos argumentar que o momento que ele esteve mais perto da morte foi quando Bug ficou a centímetros de cortar seu pescoço na plataforma de execução em Logtown, no mesmo lugar que Roger entregou sua vida e o sonho do One Piece para a nova geração. Mas nesse mesmo capítulo 100, Monkey D. Dragon apareceu e com uma grande tempestade salvou o Luffy do destino certo. 1100 capítulos depois, e o Bug ter virado Yonkou é só a segunda coisa mais insana que aconteceu envolvendo esses personagens, porque, até agora, não descobrimos o poder de Dragon. Isso é algo que me deixa em choque. Mas o pai do Luffy não é o único que já o salvou. Outro momento mega importante para o seu desenvolvimento foi Marineford. Depois de estar quebrado psicologicamente com o trauma da morte do seu irmão, em um esforço conjunto que contou com Jinbe, Crocodile e principalmente Law e suas habilidades médicas, a sua vida, que estava por um triz, pôde ser salva. Mas é difícil argumentar que nada disso seria possível se não fosse pela aparição de Shanks, que chegou para impedir Sakazuki de matar Kobe e continuar seu extermínio desenfreado de aliados e inimigos a todo custo por sua justiça. E deixando Marineford de lado, Shanks foi o primeiro a se sacrificar por Luffy na obra lá no capítulo 1, quando ele entra no mar perante o Lorde da Costa e perde seu braço protegendo o pequeno usuário da Hito Hito no Mi. A graça é imaginar que só recentemente descobrimos que o braço que ele perdeu era justamente onde tinha a marca do abismo, que ele conseguiu depois se infiltrar em Marijoá e se deparar com o sistema dos Cavaleiros de Deus e a própria presença de Mu, assim firmando seu pacto com o Rei do Mundo. Nos capítulos recentes, vemos um flashback que confirmou que Shanks passou esse conhecimento para Loki, o que eu acredito não será o que se relaciona apenas ao gigante. Porque vimos também que Sabo sobreviveu ao encontro com Imu e passou a informação da existência do Rei do Mundo para Dragon, ou seja, nos últimos 200 capítulos, Oda estabeleceu que tanto Dragon quanto Shanks sabem sobre a existência de Mu, o que torna ele um dos seus principais focos na obra no momento. Com Elbaf sob segurança, sabendo a relação que Shanks tem com os gigantes de amizade, inclusive tendo dividido a batalha fatídica com Yaru e Loki, que selou o destino do reino pelos próximos anos, não faria sentido que ele retornasse à ilha tão cedo. Consideramos que vimos ele há não muito tempo derrotar o Kid logo na costa de Warland. Mas essa evidência para mim não é aleatória. Na verdade, ela indicaria que o Red Force pode navegar para a Terra dos Gigantes a qualquer momento. O Shanks tem domínio daquele território. E mesmo que ele estivesse na Ilha Gartel, derrotando Bartolomeu após a transmissão do Vegapunk, o tempo passado em Elbaf pode ter servido para ele ser informado do que está acontecendo e se mover para lá. Até porque poderíamos considerar a Terra do Gigante uma espécie de território não oficial da tripulação do Ruivo. Quem sabe ele não tem espiões ou informantes que poderiam carregar essas notícias para ele em tempo hábil dele aparecer para salvar Luffy e companhia. E a parte do Ruivo, temos a misteriosa presença de Dragon no enredo. Ele descobriu sobre Mu recentemente, a partir da infiltração de Sabo na Sala do Trono, e eu acredito que isso mudou seus planos e as ações do Exército Revolucionário de uma maneira bem sutil que o Oda já mostrou no mangá. Porque durante boa parte do Novo Mundo, vimos o Exército Revolucionário meticulosamente planejar um cerco para enfraquecer Marijoá. A verdade é que, se olharmos com atenção, desde a aparição de Sabo em Dressrosa, já estávamos envolvidos em um enredo sobre tráfico de armas para nações beligerantes que se oporiam ao sistema de taxas e opressão do governo mundial. Inclusive, através dos esforços de Dragon e do Exército Revolucionário, 12 nações tiveram sucesso em depor seus líderes e abrir mão da aliança com o governo. Além disso, o cerco estava tendo muito sucesso. Durante a Egghead, acompanhamos o próprio Sakazuki em perseguição ao Kuma ter que lidar com a revolta dos nobres, que estavam começando a ficar sem comida em meio ao caos que Marijoá estava se tornando.
E muita gente se esqueceu, mas a Operação Yelbaf começou com a chegada de Shamrock e Gunko no início do arco, era justamente por conta do caos que estava a Terra Sagrada. A escravização do exército gigante era vital para funcionar como uma força de alívio e quebraria o cerco e retomaria a estabilidade de Marijoá. Recentemente no anime, acompanhamos a chegada de Sommers e Killian à Terra do Gigante, e pelo diálogo que o Sommers estava tendo no Dendemushi, dá a entender que Marijoá ainda estava sob o caos e comida ainda era um problema sério. Por isso podemos encaixar mais ou menos na linha do tempo uma mudança mais recente, talvez desde que Mu possuiu Gunko ali por volta do capítulo 1150. Mas, como sempre, One Piece evolui, várias peças se movem ao mesmo tempo, restando uma construção de mundo fantástica que deixa aberta as mais diversas possibilidades. E hoje eu vou explicar por que eu acredito que Dragon e Shanks podem sim aparecer no momento crucial para salvar Luffy e enfrentar Imu de frente pela primeira vez. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Derek. E hoje eu quero comentar exatamente como essa possibilidade para mim faz sentido. Então deixa o like, se inscreve e vamos entender se realmente os dois homens que mais salvaram Luffy na história vão salvar ele mais uma vez. Parte 1. Dragon vai se mover agora. O capítulo 1083 precisa ser o centro dessa discussão. Depois de muito planejamento e alguns ataques anteriores, os comandantes do exército revolucionário entraram em Marijoá com 3 objetivos principais que foram alcançados. Sabo os descreve como 1. Declarar guerra oficialmente destruindo o símbolo dos dragões celestiais. 2. Resgatar Kuma e libertar o máximo de escravizados possíveis. 3. Achar e destruir as reservas de comida dos dragões celestiais. Mas o mais interessante é que para Dragon, ter atingido aqueles objetivos ainda não significava uma vitória plena. Apesar de mostrar otimismo com os golpes de sucesso em 8 das 12 nações, mesmo que Lulusia tenha sido explodida pela provável Uranus sob controle de Mu, e quase levado o Sabo junto, ele definiu que a batalha de verdade começaria quando os Cavaleiros de Deus se revelassem. E eis que alguns capítulos depois, tivemos os Cavaleiros de Deus aparecendo para além da silhueta. Gunko e Shamrock são os primeiros em Elbaf, logo depois chegando com Sommers e Killian para adicionar forças, considerando que o irmão gêmeo do Shanks teve que voltar para Marijoá justamente para lidar com a bagunça que estava acontecendo por lá. E que bagunça era essa? Isso que é interessante. Poderíamos assumir mais um ataque dos revolucionários, mas nem isso fica exatamente claro. O que sabemos é que Marijoá estava em chamas em certo momento, mas algumas dezenas de capítulos depois, tudo parece ter se acalmado. No capítulo 1179, Garlin reporta que o retorno de Shamrock foi o suficiente por enquanto para estabilizar a situação. No entanto, eles ainda teriam um problema grave de suprimentos. E não só isso. Parece que as forças do governo mundial estão simplesmente com muita coisa para lidar. Os Gorosei até pensaram em sugerir para Imu que ele fique no Salão das Flores, contanto que eles pudessem despachar os almirantes do quartel-general da Marinha para lidar com Elbaf. Mas é nesse momento que Nasujuro revela que eles provavelmente também estão com as mãos cheias. Todo esse caos acaba levando Imu a refletir sobre a decisão que ele parecia já ter tomado. Ele já tinha entendido que tudo que ele passou desde o século perdido não foi mero acaso. Na verdade, tudo foi inevitável. Por isso ele desceu para o Elbaf. Então temos um verdadeiro combo. Não só os Cavaleiros de Deus foram revelados, como o próprio Imu revelou a sua verdadeira forma. E ainda assim, existe um agravante. Dragon, Ivankov e Sabo chegaram juntos à conclusão que existe uma pessoa imortal com a capacidade de usar armas ancestrais em suas mãos. Se isso não é motivo suficiente para se mover, nada seria. Então existe uma premissa bem estabelecida de eventos que levariam Dragon a tomar a linha de frente. A essa altura, assumimos que ele é um dos personagens mais poderosos do universo, e por uma lógica mais óbvia de shonen, ele tem que mostrar suas habilidades e lutar em algum momento. Já vimos, por exemplo, Shanks e Garp nas sagas mais recentes mostrarem sua habilidade em combate, algo que muitos fãs da obra já esperavam há anos. Eu até tive um amigo que chorou quando Shanks deu seu primeiro golpe nomeado, mostrando simplesmente o tamanho da expectativa e o quão emocionante foi esse momento. Significa demais para o fã de One Piece.
E na minha cabeça, o Shanks não tinha tanto hype quanto o Dragon, considerando que a primeira vez que ele usou uma fração do seu poder, uma tempestade gigante tomou Logtown e um raio fritou o Bug instantaneamente. Caso o Dragon tenha uma rede de informação à sua disposição, é muito possível que ele vire a sua atenção para Elbaf agora, porque além de tudo, o seu próprio filho está lá e seria extremamente poético ver Dragon resgatá-lo mais uma vez. E tem outro ponto. Parte 2. O limite de Shanks. Um ponto inegável é que a presença de Shanks vem cada vez mais sendo sentida na obra nessa reta final. Se somarmos todos os painéis que ele apareceu só na saga de Elbaf, eu acredito que já faz frente ou até passe todo o resto do mangá somado. E obtivemos muitas informações interessantes sobre o personagem. Para mim, a principal é a marca do abismo e o seu funcionamento. Mas eu já falo sobre ela porque antes precisamos falar sobre o capítulo 1189. Shanks se infiltrou entre os Cavaleiros de Deus, sendo aceito por Garlin graças a seu sangue real. Então, tudo que ele fala sobre o pensamento e os objetivos do governo mundial carrega um peso maior, porque diferente do resto dos piratas, podemos dizer que ele esteve por dentro do sistema. Depois do combate em que Loki acabou dando o golpe final que tirou a vida do seu pai, Shanks o alertou em relação aos seus desejos de vingança. E um ponto muito interessante que ele levantou é que controlar Elbaf não era o objetivo final do governo mundial. Na verdade, era mais uma etapa para um preparativo para uma grande guerra. Nos seus argumentos para convencer Loki, Shanks explica que os poderes do Rei do Mundo são impossíveis de medir, que se de fato alguém pudesse tê-lo parado, já o teria feito. Nesse momento, Loki se lembra de Shebeck instantaneamente. O interessante é que, de fato, Shebeck pode ter sido uma das pessoas mais próximas de parar Imu desde o século perdido. Ele claramente tinha um plano, e assim como Shanks comentou décadas depois, o timing era essencial para que tudo desse certo. A própria esposa do Shebeck sabia naquele dia fatídico em God Valley que era cedo demais. Além disso, o plano de Shebeck sempre envolveu dois elementos principais, duas frutas lendárias que unidas seriam capazes de parar Imu. Uma delas descobrimos ser a fruta do Indihog, e Shebeck tinha preferência que ela estivesse sob posse do rei gigante Harold. Mas a outra ainda se manteve um mistério, com a maioria dos fãs especulando ser ou a fruta de Luffy, a Hito Hito no Mi modelo Nika Deus do Sol, ou a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão que Barba Negra foi obcecado por tantos anos da sua vida. Então, assim como Shebeck, Shanks sabe que existem condições ideais que precisam ser alcançadas para que o Rei do Mundo seja derrotado. E por isso, vamos falar do Pacto do Abismo agora. Acredito que o Pacto da Superfície firmado por Shanks ainda vai ter um papel vital no mangá. Mesmo depois de salvar o Luffy e perdendo seu braço com a marca do abismo para o Lorde da Costa, eu acredito que esse tipo de pacto demoníaco com o Imu fique marcado não no braço e sim na alma do alvo. Shanks explicou para Gaban que não poderia se opor a Imu em Marijoá. Depois do confronto contra Harold no capítulo 1171, ele sentiu os efeitos da marca tomarem seu corpo momentaneamente, gerando um incômodo e despertando um gatilho terrível em Shanks, que possivelmente o assombra até hoje. Então, eu acredito que mesmo que Shanks não saiba qual o verdadeiro impacto que esse contrato tem sobre seu corpo, ele não arriscaria descobrir com a vida de Luffy em jogo. Se ele sabe que pode ser afetado, ou até só atrapalhado por esse controle do Rei do Mundo, a quem ele já admitiu que tem um poder quase limitado, Shanks sozinho não seria a pessoa ideal a se opor a Imu em Elbaf. E essa pode ser a deixa para uma aliança única. Parte 3. O Ruivo e a Serpente. O Shanks é o personagem mais diplomático de One Piece. Durante boa parte da obra, quando vemos o Ruivo, ele está indo de um lado para o outro tentando evitar que uma catástrofe aconteça usando o poder da palavra. Foi assim na primeira parte do mangá, quando ele tentou evitar que Ace enfrentasse Teach. Depois, uma parte que não mostrou, mas que podemos imaginar, que foi ele tentando evitar que Kaido invadisse Marineford e se aproveitasse da Guerra dos Melhores. E, finalmente, como acompanhamos no flashback de Elbaf, ele ainda se arriscou com a infiltração em Marijoá para no fim tentar evitar que Harold se tornasse um Cavaleiro de Deus, além de, claro, descobrir mais sobre o Rei do Mundo. Por isso, acredito que não seria completamente insano imaginar o mundo que Shanks decide se encontrar com Dragon para concatenar um plano para parar o Rei do Mundo. Depois dos feitos do exército revolucionário em Marijoá, de Sabo ser elevado ao Imperador das Chamas e ainda carregar o propósito do Ace através da Mera Mera no Mi, faria sentido que Shanks buscasse ajuda para enfrentar um oponente que ele sozinho teria mais dificuldade.
justamente por ainda ser refém da marca do abismo. Eu não acho também que foi uma fala jogada de Mu citando Ace e Sabo no último capítulo. Sabo já esteve frente a frente com o Rei do Mundo, isso claramente o incomoda até hoje. Então, os revolucionários aparecerem em Elbaf ainda pode ser algo que o Oda está cozinhando depois de um bom tempo de planos meticulosos para desestabilizar a Terra Sagrada. Por último, o lado de fã fala alto. Que momento para revelar a fruta do Dragon melhor do que em um épico combate contra Imu-sama para salvar seu filho? Para mim faria todo sentido. Mas sim, esse vídeo é só uma ideia para debatermos, até porque só o Oda sabe realmente o que vai acontecer. Então, se puder, já deixa o like, já se inscreve, comenta aí se você acha essa ideia muito maluca. Eu acho que ou o Dragon ou o Shanks, ou até os dois, podem sim aparecer em Elbaf, e o Oda tá cozinhando essa aparição do Dragon em especial há muito, muito tempo, além de toda a preponderância que o Shanks teve nesse fim da saga de Elbaf. Então, eu acho que tá apontado no roteiro para algum desses dois grandes personagens assumir um papel ainda mais importante, considerando que o Luffy, nesse momento, está completamente fora de combate. Comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve. Eu sou o Derek, obrigado por assistir o vídeo, obrigado pelo apoio, galera, e valeu! Pode para secreto. Então, galera, eu quero que vocês me falem uma coisa. Eu fui no médico ver se eu tive um problema no pulso, porque jogando bola, fui dar um carrinho e acabei luxando. E aí, o meu plano não cobriu ultrassonografia e eu tive que pagar uma graninha pra fazer. Ok. O resultado foi que não tinha nada no meu pulso. Então eu fiquei meio triste. Você ficaria feliz de pagar e estar saudável? Ou você preferia que seu dinheiro valesse mais a pena? Não, o exame é o exame, né, gente? O importa é o exame. Tá bom, tá tudo certo. Valeu, galera. Pode ir para secreto. Um beijo, um queijo e até mais.